Olá, amigas e amigos da Confraria do Evangelho, sejam muito bem-vindos a essa nova série de aulas chamada Lendo Nouwen. Nouwen aí é do Henry Nouwen, esse camaradinha que está aqui, ó, nessa foto, camaradinha pelo tamanho da foto, né? É um escritor, autor de espiritualidade holandês, viveu no século XX, entre 1932 e 1996, e muito da razão de ser desta confraria do Evangelho é em função de minhas leituras e mergulho na obra deste autor há mais de 20 anos. Dele e de outros autores que ele puxou aí para o meu arsenal de autores e de leituras no campo da espiritualidade. Então, a razão de eu estar fazendo esta série de aulas tem intimamente a ver com a razão de ser desta confraria do Evangelho, desta escola de formação espiritual. Então, nada melhor do que começar com o muso inspirador da coisa, né? Com uma das fontes principais para mim no campo da espiritualidade, que é esse escritor chamado Henry Nouwen. E para começar esta série, Lendo Nouwen, a primeira aula, eu quero falar sobre sair de si mesmo a um mundo mais amplo, que é o capítulo número 1 desta obra aí, chamada Transforma Meu Pranto em Dança. Esse livro saiu pela editora Textos em 2002, é a edição que eu li, então, justamente porque é a edição de onde eu estou extraindo esses trechos que vou ler e apresentar aqui para vocês nesta aula, que eu decidi trazer justamente ela como referência aí para você que vai ler esse texto. Mas você vai encontrar outras edições. A Thomas Nelson fez uma edição depois, e depois da Thomas Nelson, a edição mais recente foi feita pela editora Vozes, que está relançando algumas obras do Nouwen, lançando algumas outras inéditas, porque é um autor que escreveu mais de 40 livros em inglês, em holandês, e nem tudo havia sido traduzido ainda, não foi traduzido ainda para o português. Então, as editoras estão trazendo de volta o Nouwen, que é um autor publicado no Brasil desde os anos 80, até os dias atuais. A maioria das obras dele que foram publicadas vocês vão encontrar ali, sobretudo nos anos 90 e início dos anos 2000. E agora as editoras estão voltando a publicar, relançando as obras muito importantes deste autor. E a minha decisão em começar com o Lendo Nouwen, a série Lendo Nouwen, com este livro, não tem a ver com nenhuma ordem cronológica ou uma lógica de uma outra natureza, mas tem a ver com a minha relação com esse livro, né? É o primeiro livro que eu li do Nouwen, é o livro que me apresentou, foi a porta de entrada para a obra deste autor, e que porta de entrada? Quer dizer, é uma leitura que me capturou, é uma leitura que falou ao coração, né? Então, essa imagenzinha aqui do Nouwen no fundo, né? Eu ganhei esse porta-retrato com esta pintura, né, com a réplica dessa pintura, é uma impressão de uma amiga muito querida, Alice. Olá, Alice, né? Se em algum momento você for ver essa aula, você está sendo mencionada nela. Porque ela sabe a relação afetiva que eu tenho com esse autor, né? Um mentor para mim no campo da espiritualidade de fato. Mas é interessante que a imagem, ele está com uma mão assim segurando o ouvido e a outra no coração, né? Então, marcando essa questão, né, de como é importante na obra desse autor essa coisa da escuta do coração, de escutar o coração, é uma coisa, e de escutar com o coração. O Antoine de Saint-Exupéry, na obra O Pequeno Príncipe, a sua obra mais célebre, disse, além disso, que só se vê bem
com o coração. O coração é o centro da nossa existência, não é apenas o órgão que bate do lado esquerdo do peito, é o centro da vontade, é esse símbolo daquilo que nos concerne, nos diz respeito de algo mais profundo, de uma forma mais profunda. É o símbolo da nossa interioridade, da nossa intimidade, de onde procede a fonte da vida, mas também, lembrando do profeta Jeremias, de onde procede o engano. E por isso que ele é tão central, né? Até por essa ambivalência, do coração procede o engano, do coração procede o mal, mas também procede o bem, a fonte da vida, a fonte da sabedoria. Por isso é importante, percebe? Ouvir o coração, ouvir com o coração e ver bem com o coração. Diferentes sentidos estão sendo, nesse aspecto, mobilizados para a gente pensar no lugar do coração na vida, na importância do coração. E esse autor trouxe isso demais ao longo da sua obra. E eu quero, por meio dos trechos do primeiro capítulo, que fala sobre sair de si em direção a um mundo mais amplo, eu queria apresentar isto a vocês nesta aula, a importância disto a vocês nesta aula, tá certo? Então vamos começar com um trecho que está logo ali no início desse capítulo, em que o autor começa a falar sobre a sua experiência quando chegou em Daybreak, né, que é o nome da sede em Toronto da Arca, uma instituição fundada pelo Jean Vanier, este homem francês, né, um filântropo, escreveu muitos livros também na área de vida cristã e espiritualidade, e eles se conheceram na década de 80, se não me engano, e o Jean Vanier fez mais de uma vez um convite para o Noe fazer parte da Arca. O Noe viveu um tempo, um ano, em Trosley, na França, na sede original da Arca, que é uma instituição para o tratamento, para o cuidado, né, para a curadoria, a terapêutica de pessoas com deficiência. Então, tem uma história muito bonita, a Arca. E o Noe conhece a Arca em 1983 pela primeira vez, depois ele passa um ano lá em 1985, em Trosley, e finalmente ele decide renunciar à posição que ocupava na Universidade de Harvard, né? Conta-se que as classes do Noe naquela época eram as classes mais concorridas ali do departamento de divindade e de teologia em Harvard, né, a Harvard Divinity School. As aulas dele sempre eram muito concorridas, abarrotadas de pessoas, mas ele vai contar aí que ele vem de um período de exaustão, né, e eu vou comentar sobre isso. O encontro dele com a Arca, o encontro dele com Daybreak, né, que é a Arca em Toronto, se dá justamente nesse momento de virada do seu ministério, como, então, um escritor, um palestrante internacional renomado, um professor de espiritualidade e teologia pastoral, como foi por muitos anos nas universidades de Notre Dame, Yale e, finalmente, Harvard, para a posição de pastor de uma comunidade de pessoas com deficiência e aqueles e aquelas que serviam naquele ministério, né? Inclusive pessoas que se tornaram muito amigos, né, para a vida do Noe nesse período dele da Arca, como a Sue Mosteller, como Nathan Ball. Não, são pessoas que se tornaram amigos muito queridos e do coração e que ele fez nesse período dele. Os últimos 10 anos de vida dele, ele falece em 1996, e ele vai para a Arca em 1986. Então, ele começa este capítulo justamente falando da chegada dele em Daybreak e como ele chegou lá, né? E o texto diz assim: ao chegar a Daybreak, a comunidade de ajuda a pessoas incapacitadas, onde tenho sido pastor. Então, ele está escrevendo isso posteriormente, né? Alguns anos depois.
alguns bons anos depois de ter vivenciado esse processo, é que ele escreve isso. E aí ele diz: eu estava passando por um grande sofrimento. Meus muitos anos no meio acadêmico, minhas viagens entre os pobres da América Central e depois as palestras que dava ao redor do mundo, contando tudo o que havia visto, deixaram-me esgotado. Meus compromissos faziam-me correr como um louco. Próximo trecho aqui, eu já vou comentar esta questão, mas eu quero continuar a leitura até o finalzinho aqui desse próximo slide. Em vez de prover um alívio para meus conflitos, minha correria para dar palestras aqui e ali só intensificava minha perturbação interior. E por causa dos meus muitos compromissos, eu nem podia lidar profundamente com a minha dor. Continuava com a ilusão de que tudo estava sob o meu controle. E assim ia evitando o que não queria enfrentar dentro de mim e no mundo ao meu redor. Tem umas questões importantes aqui, né? Primeiro, ele começa a descrição justamente falando qual era o estado, o seu estado interior, o seu estado de alma, quando ele chega a Daybreak. Então, a chegada em Daybreak tem a ver com essa tentativa de reencontrar-se com o lar, com desejo íntimo de descanso, de pertencimento, um desejo íntimo sobre o qual ele vai falar muitas vezes em seus escritos. E falando de um período em que ele viveu, como ele vai dizer em um outro escrito, como um alpinista de ego, né? Como ele mesmo descreveu. O modo como muitas vezes nós vivenciamos, para descrever o modo como nós muitas vezes vivenciamos nossas vidas pessoais, carreiras profissionais no mundo moderno. Ele diz como alpinistas de ego. Então você tem o ego, você tem essa ideia que você faz a seu respeito, que você, os seus pais, o seu ambiente ajudaram a construir a seu respeito. Em algum momento você quer escalar, né, no ego. Você quer subir alguns degraus no ego. E a carreira profissional normalmente é um dos meios, eu diria que é a via régia para a escalada do ego na vida moderna. É a carreira profissional, né? Você poderia chamar de carreira profissional também a carreira artística, por exemplo, a carreira no esporte, né, a carreira futebolística, no meio religioso, o ministério, que nós temos alguma dificuldade de confundir com a profissão de alguém, não é? Mas também faz parte disso que a gente chama de carreira, muitas vezes tão demandante, muitas vezes tão exaustiva como qualquer outra carreira, né? E o Nouwen é um exemplo disso, porque ele era, além de professor, ele era um padre, né? Então, muito do seu professorado, da sua docência, é exercida com ele ocupando essa posição de diretor espiritual, né? de uma pessoa que orienta espiritualmente, aconselha espiritualmente estudantes. Não é? Então, no tempo de professor, o Nouwen era pastor, porque ele era pastor dos seus estudantes. Isso fica evidente nos primeiros escritos dele já. O primeiro livro dele, de 1971, se chama Intimidade, Ensaios de Psicologia Pastoral. E nesse livro ele vai falar da relação dele com estudantes, que é uma relação de professor-aluno, sim, mas era uma relação pastoral também. Então, o seu pastorado, ele exerce ali. Isso, na verdade, me inspirou muito na caminhada quando eu li esse livro, porque eu exerço a função de professor no magistério do ensino superior de teologia há 17 anos agora, né? Falando aqui em novembro de 2023. E muito do que eu exerci ali na carreira docente tem a ver com
com esse contato com seres humanos, os meus alunos e as minhas alunas, os meus e as minhas estudantes. E muito das necessidades, das demandas desse relacionamento são muito pessoais, são muito do coração. Então, o aluno vem não apenas com a demanda acadêmica, por assim dizer, vem também com a demanda do coração, da vida, com as crises, muitas delas provocadas por esse período de desconstrução, de reconstrução, de reposicionamento das suas visões teológicas sobre o mundo, enquanto ele faz ou ela faz um curso de teologia. Então, há muito de uma relação pastoral aí, e o Noe traz isso no Bojo. Ele traz a sua vocação docente, está muito ligada com a sua vocação como diretor espiritual, como pastor, e isso foi inspiração para mim, né? Eu posso dizer, assim, como testemunho pessoal, que isso me valeu, né? Eu não comecei no ministério pastoral necessariamente nem quando eu fui ordenado, nem quando eu assumi a comunidade onde eu sou pastor da Igreja do Caminho atualmente, mas muito antes, foi lidando com os estudantes e me inspirando no modo como o Noe fez isso, né? Então, tem essa importância, esse autor, né? Como inspiração para aqueles que exercem o ministério pastoral, às vezes fora do contexto de igreja. Contexto de igreja, de comunidade de fé, não é o único contexto possível para alguém exercer uma função pastoral. E o Noe traz essa notícia para nós na vida e na obra dele, né? Mas ele está dizendo assim, olha, eu cheguei esgotado ali, de mais de 10 anos de história. A vida dele estava corrida, como ele mesmo coloca no texto e como costumamos dizer hoje em dia, né? Quão mais cheia é a nossa agenda, quão mais preenchidas são as nossas agendas, maior é o nosso senso de importância, não é assim, no mundo? Mas o Noe também traz uma notícia aí importante nesse texto. Consequentemente, menos chance nós daremos para o que nos causa sofrimento interior, para que aquilo que nos causa sofrimento interior venha à tona, apareça também, tenha lugar no nosso mundo de atenções, né? E aí o que o Noe está confessando aqui, é que apesar disso, que isso é em tese, isso pode ser até uma fórmula que alguém pode utilizar, né? Então, para não enfrentar as perturbações interiores, o que eu vou fazer? Eu vou me mergulhar no trabalho, eu vou trabalhar, é isso que eu vou fazer, eu vou me ocupar, vou ocupar minha mente, ou eu posso mesmo usar não apenas o trabalho para isso, né? Distrações, eu vou assistir uma série na Netflix, eu vou maratonar assistindo aquela série, ou aquela série de filmes ou de documentários para distrair a minha mente dessas perturbações do coração. Isso pode funcionar por certo tempo, mas a notícia que o Noe está dizendo para nós aqui nesse texto é que isso vai até a página 2. O que ele está confessando aqui é que a sua correria, ele fala aqui, ó, dar palestras aqui e ali, que foi uma coisa que ele fez depois que ele voltou da América Latina. Então, ele foi para a América Latina, América Central, passou 6 meses ali viajando, né, por países como Nicarágua, como El Salvador, e vendo as realidades da América Latina pela primeira vez, não é? E percebendo as injustiças, a extrema miséria, pobreza, o contraste perverso com o mundo opulento, rico da Europa, da América do Norte, onde ele vivia por algumas décadas já, não é verdade? E aí, o que ele faz? Quando ele volta, quando ele entende que a missão dele não era permanecer na América Latina, embora ele tenha feito essa questão, ele volta para a América do Norte muito com essa missão. O padre Gustavo Gutierrez, que foi um importante padre da teologia latino-americana, um importante teólogo peruano,
Ele fez um período de aulas com o Gutierrez falou, sua vocação não é ficar aqui na América Latina, não. É voltar lá para o mundo opulento, do qual você faz parte, e dar notícia do que acontece aqui. Então ele volta com essa missão muito importante. E passa meses viajando os Estados Unidos, a Europa, dando palestras sobre direitos humanos, sobre como denunciando muito dessa política imperialista, né, colonialista, exercida há mais tempo por países europeus e há menos tempo, mas de uma forma suficientemente avassaladora no século XX pelos Estados Unidos da América. Mas o que acontece é que ele vai muito, ele começa a ter a sensação de esgotamento, porque isso não traz para ele a sensação ou aquilo que ele efetivamente está buscando. É muito exaustiva a atividade, embora seja muito nobre, mas ela também é imbuída, e eu falo isso muito pelo reconhecimento que ele traz nos seus textos, de um certo messianismo, né? De salvar o mundo. E, normalmente, quando nós tentamos empreender esse tipo de tarefa, a tarefa de salvar o mundo, é uma tarefa hercúlea, né? O que acontece é que a gente acaba perdendo a alma no processo. E Jesus já disse isso, né? Ele disse sobre ganhar o mundo, mas a gente poderia colocar aí também sobre salvar, porque o mundo já tem um salvador na perspectiva do Cristo, não é? Do Evangelho, o mundo já tem. E ele não se chama Jonathan, ele não se chama, coloca o teu nome, preenche a linha aí, ele não se chama Noé, não é? Ele se chama o Cristo. Então, se o mundo já tem um salvador, ele não precisa de outro. O que ele precisa é de um parceiro. O que ele precisa é de alguém que se irmane nas lutas humanas, mas sem a necessidade de se exaurir, sem a necessidade de se violar a sua saúde. E é isso que salvadores do mundo muitas vezes não percebem, o quanto da sua alma está sendo consumida nessa atividade, né? E as pessoas que estão observando de fora, muitas vezes, não sequer podem dar essa notícia, porque elas estão, por vezes, embevecidas, encantadas com esse Messias, com esse novo Messias, com esse Salvador. Então, o que elas querem mais é sugar deles, o que elas querem mais é encorajar que ele continue mergulhando e fazendo, não importa que isso esteja lhe custando a saúde e a alma. E o que o Noé está noticiando nesse começo dele na arca é assim que eu estava. Eu estava exausto. A exaustão é um acúmulo de cansaços não ouvidos. É isso que ele está dizendo, é disso que ele está dando notícia. Não é? Agora, no trecho seguinte, ele vai relatar uma mudança de perspectiva justamente quando ele chega em Daybreak, em definitivo, em 1986. E ele se depara com o sofrimento de pessoas que viviam ali naquele lugar, de quem ele passa a ter que cuidar, fazer cuidados básicos, como dar banho, como alimentar alguns portadores de uma certa necessidade especial, de uma certa deficiência, que não tinham capacidades nem para cuidar de si mesmos, né? E um desses muito importante na história do Noé, se chama Adam. Ele vai escrever um livro depois da morte do Adam, que foi bem no ano em que ele faleceu também, o Noé, em 1996. E, portanto, esse livro ele não consegue finalizar inteiramente. A Summa Hosteler vai fazer a finalização do livro por ele, e é uma das publicações póstumas do Noé, chamado Adam, o Amado de Deus. Um livro belíssimo, belíssimo. Adam, o Amado de Deus. Adam é um desses personagens centrais na história do Noé, na arca, com a arca, e que vai figurar nas suas obras, né? É uma obra inteira para falar sobre como ele aprendeu e como ele viu tanto Jesus em Adam, que ele pode fazer um livro inteiro refletindo sobre a semelhança entre Jesus e Adam.
incrível, incrível, uma obra de tremenda sensibilidade, né? Uma das obras em que você percebe o tamanho da sensibilidade do coração, mas também da dor que esse homem carregava, né? E como a dor para ele começou a também ser um instrumento de cura, né? Enfrentá-las, lidar com elas, não ocultá-las nem dos seus leitores e nem dos seus amigos, da sua comunidade. Esse é um traço, essa é uma característica do Noe. Mas ele diz assim, né, nesse próximo trecho que eu vou compartilhar com vocês aqui. Quando ele chega em Daybreak, ele diz: eu comecei a enxergar os meus problemas sob novo foco. Percebi que faziam parte de um sofrimento muito maior. Eu consegui, então, através dessa descoberta, nova energia para viver em minha própria miséria e dor. Eu percebo que o Noe não faz aqui uma comparação inapropriada, né, numa escala de maior ou menor do sofrimento que ele carregava, com o qual ele chegou, né? Então ele chegou com feridas em carne viva nessa comunidade para ser um dos cuidadores, um dos pastores, um dos servos ali, não é? Mas ele não faz aqui, então, uma comparação inapropriada entre o seu sofrimento e o sofrimento das pessoas com deficiência em Daybreak. Não, e tampouco ele diz algo como os meus problemas, perto dos problemas dessas pessoas, ficaram pequenos. Talvez eles nem existam de fato, que é um outro tipo de coisa que a gente diz por aí, não é? Quando eu vi, nossa, eu pensava que eu tinha problemas, mas quando eu vi os problemas daquelas pessoas, meu Deus, eu percebi que eu não tenho problema nenhum. Não é disso que ele está falando aqui também, a meu ver. Não é disso. O que ele está falando, o que ele diz, ao contrário, é que ele sentiu que as suas dores, quando ele entra em contato com o sofrimento do seu próximo, das pessoas que viviam ali nessa comunidade, as suas dores, elas ganham novas cores. Agora, ele entende, não é? Fazem parte de um horizonte mais amplo de sofrimentos. Sofrimentos de um grupo maior de pessoas, de uma ampla variedade, de um amplo leque de histórias e experiências e vivências, e que traz a ele como ele vai dizer aí no texto, uma nova energia para viver minha própria miséria e dor. Então, ele não está dizendo, então, assim, algo como, a partir do momento que entrei em contato com o sofrimento dessas pessoas, eu simplesmente parei de sofrer. Eu não precisei mais estar em contato com o sofrimento delas, se tornou suficiente para mim. Até uma distração muito interessante. O problema, gente, é que se você entra em contato com o sofrimento de outras pessoas, isso vai acontecer demais, certo? Isso vai acontecer demais. Isso aqui é um feedback muito prático. Estou falando de algo, estou falando de algo para vocês, não que pode acontecer apenas, mas que acontece. O que acontece é que você vai ficar com fadiga de compaixão. Em algum momento você vai começar a ficar ressentido. Por quê? Porque o que é o ressentimento? O ressentimento é o sentimento requintado, né? É o sentimento que não foi vivido, que não foi encarnado, que não foi sofrido, que não foi trazido no momento certo para o palco e que ficou lá escondido. E aí você manifesta o ressentimento, muitas vezes, em palavras duras, amargas, em gestos de amargura, até mesmo de inveja. Você
confunde as coisas, você não consegue desenvolver uma empatia suficientemente boa com as outras pessoas. E é por isso que é muito importante isso que ele está falando aqui no texto. É muito importante. Através dessa descoberta, eu tive uma nova energia para viver em minha própria miséria e dor. Não é ignorá-la. Isso fica ainda mais claro na passagem a seguir, em que ele divide uma outra realização de quando ele chega ali na arca. Ele fala assim: percebi que a cura começa quando tiramos nossa dor do isolamento diabólico. Eu já quero fazer um comentário sobre o que eu entendo, por isso que ele está chamando aqui de isolamento diabólico, tá? E passamos a ver que, por mais que soframos em comunhão com toda a humanidade, bem como com toda a criação. Essa parte em que ele fala com toda a criação, me vem à mente Romanos 8, 22, 23, em que Paulo fala que a criação geme agora como em dores de parto, e nós também gememos com ela. Essa é uma imagem belíssima. Não aqui para dizer que nós estamos glamorizando a dor, mas belíssima no sentido de dizer assim, nós, os filhos e filhas do Eterno, que temos as primícias do Espírito, os primeiros dons e frutos, a gente não está blindado contra o sofrimento da criação. A gente não fica num palco, num palácio ou numa torre de marfim, olhando de longe as pessoas sofrendo. A gente está no meio também. A gente está envolvido também. A gente está implicado também. A gente está comprometido também. E sem esse envolvimento, sem essa implicação, sem esse comprometimento, sem essa assunção dessa condição, dificilmente é possível ser agente de cura para os outros. Segundo Galileia disse uma frase célebre, para mim, né, pelo menos, sobre a questão de como é que a gente se torna próximo para o outro, né, que o meu próximo é... Duas frases, na verdade, né, me vem à mente agora por associação livre. O meu próximo, quem é o meu próximo? É a pergunta de Jesus, né? A pergunta que Jesus responde, né? Então, aquele homem com quem ele está conversando, a quem ele conta a parábola do bom samaritano, ele pergunta: quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa parábola e depois faz a pergunta: para você, quem foi o próximo aí desse samaritano? Né? Ora, aquele que usou, que teve misericórdia com ele. E aí Jesus fala: então vai e faz você o mesmo. É isso. O meu próximo, diz o segundo Galileia, é aquele com quem eu me comprometo. É aquele com quem eu me comprometo. E a outra frase dele que eu me lembro também tem uma íntima relação com isso. É a frase em que ele diz que uma condição só pode ser redimida se primeiro ela for assumida. Aquilo que não for assumido não pode ser redimido. Então, o que ele está dizendo aqui? A gente assume junto com a criação. Nós sofremos em comunhão com a humanidade, com toda a criação. Aqui é uma referência, portanto, indireta ao Paulo, e por isso que eu trago o Paulo aqui para a conversa. Seguindo com Noé, ele diz: ao agir desse modo, tornamo-nos participantes da grande batalha contra o poder das trevas. Nossa pequena vida se torna participa de algo maior. Então, esse isolamento diabólico sobre o qual o Noé fala pode ser ilustrado pela situação que o próprio autor relata para nós no comecinho lá, que eu falei sobre o qual eu falei, no trecho sobre o qual eu falei no comecinho da aula. A vida que ele estava levando antes. A vida que ele estava levando antes. Então, você coloca o seu sofrimento em isolamento diabólico quando você diz assim: ele não é importante. Ou vai doer demais mexer com isso agora. Eu não quero partilhar isso daqui. Eu não quero lidar com isso daqui. Eu não quero nem falar sobre isso daqui. Então, por que esse isolamento é particularmente diabólico? Porque
É no sentido de que ele se torna inimigo da nossa própria vida humana e da realização da nossa própria vida em suas potências. Eu encontro isso na obra do Noé e de outros autores. O feedback muito claro de que a alegria só se experimenta profundamente quando a gente não tenta selecionar aquilo que a gente vai viver, quando a gente vive inteiramente o que precisa ser vivido. E o sofrimento está incluso, claro que está incluso. Então, as potências de vida, elas ficam inibidas quando a gente faz essa seleção do que a gente quer encarar e do que a gente não quer, do que a gente quer viver e do que a gente não quer viver. No isolamento, por assim dizer, me parece um feedback indireto aqui, não há cura. No isolamento, não há cura possível. Tá certo? E o trecho final, chegando já ao final dessa nossa primeira aula lendo Noé, eu disse lá no começo, eu não tenho nenhuma pretensão de ser, com essa série, nas aulas dessa série, exaustivo, dessa e de outras, absolutamente qualquer aula dessa escola, dessa confraria, eu tenho a intenção de ser exaustivo, né? Até porque eu quero abrir espaço aqui, para que vocês também pensem e tragam as suas contribuições e as suas histórias e as suas experiências, e a gente possa dividir isso numa jornada, né? Numa jornada não, a jornada eu aprendi com o Tolkien, a jornada ela é feita sozinho, a aventura, a jornada ela é solitária, a jornada do semeador, a jornada do peregrino, a aventura ela é feita com amigos. Então, isso aqui é um convite a uma aventura. É uma aventura. A gente se aventurar no mundo do conhecimento, das experiências com a espiritualidade, né, que é o nosso tema central aqui nessa escola. Mas chegando ao final, então, eu quero ler esse trecho em que o Noé diz assim: entre aquelas pessoas, algumas não conseguem ler. Outras nem ao menos podem cuidar de si mesmas. São homens e mulheres rejeitados por um mundo que só valoriza quem é perfeito, inteligente e sadio. Ou seja, uma pausa aqui, né? Enquanto o evangelho, diga-se de passagem, é para quem vive ou assume a sua miséria. Isso aqui é uma forma de dizer de um modo diferente aquilo que Jesus falou, aquilo que Jesus trouxe no seu ensino. Eu vim não para os que já são justos, sadios, santos. Eu vim para os doentes. Eu vim para os miseráveis. Eu vim para os pecadores. Então, a pessoa que não encara a sua própria miséria, que não reconhece que é pecador, para que precisa? Para que precisa do evangelho? Né? Que vai trazer consciência, que vai trazer cura, que vai trazer transformação, mas não sem dor. Não sem dor, no meio dela. Mas pude ver ali, seguindo com Noé, né? Pude ver ali pessoas aprendendo a fazer uma conexão entre o sofrimento humano, ou seja, o seu próprio sofrimento, e o sofrimento de Deus. Elas ajudaram-me a ver que o caminho através do sofrimento não é negá-lo, mas viver integralmente no meio dele. Tudo que eu estou colocando em itálico é que eu quero chamar atenção no texto, tá bom? Elas indagavam-me sobre como transformar o sofrimento numa oportunidade, em vez de vivê-lo como uma demorada interrupção na vida delas. Em resumo, o que eu diria sobre especificamente isso que ele está dizendo aí no final? Fazer essas conexões por nós mesmos e deixar o eterno transformar o nosso pranto em dança. Como que a gente faz isso? Como?
É essa indagação que o autor vai seguir discutindo ao longo desse capítulo e do livro como um todo. E uma dica que ele dá aqui, talvez muito possivelmente uma tese, né, uma ideia central importante que ele vai perseguir nas próximas páginas desse livro, está clara nessa passagem aí que a gente acaba de ler. Né? O caminho não é negando o sofrimento. Não é negando o sofrimento, seja ele de que natureza for, mas enfrentando e vivendo integralmente no meio dele. Então não é negando, não é fazendo de conta que nada está acontecendo, não é fazendo de conta que é possível passar por tudo isso sem ser e continuar funcionando bem no mundo e atuando de uma maneira significativa no mundo, sem que, de alguma maneira, isso não venha cobrar um pedágio emocional, físico, afetivo, da nossa saúde como um todo, em algum momento. E o fardo de carregar as nossas próprias dores, como nós aprendemos tanto com Owen nesses trechos que lemos nessa primeira aula e vamos continuar aprendendo em outras, fica mais leve. Fica mais leve. Pode ficar mais leve. Isso aqui é a notícia de experiência. Pode ficar mais leve quando decidimos, primeiro, sair do que ele chama aqui de isolamento diabólico, ou do nosso próprio eu para enxergar um mundo mais amplo. Então é interessante que a espiritualidade ela é um mergulho em si. E ela envolve um mergulho em si. Né? E eu vou explorar isso amplamente nas aulas desta confraria, desta escola. Mas a chamada de atenção dele aqui é o mergulho em si, no fundo, nos convida a sair em algum momento. A sair de si mesmo. A olhar para si de maneira suficientemente boa para olhar de um jeito melhor também para os outros, numa relação, não é? E quando eu olho para os outros, eu olho melhor para mim, quando eu olho melhor para mim, eu olho melhor para os outros. Mas o chamado aqui é sair de si mesmo, porque é isso que ele está fazendo quando ele chega na arca. É disso que ele está dando notícia. Olha, eu cheguei em profundo sofrimento, mas de repente eu comecei a olhar para o lado. Isso alterou a minha perspectiva. Eu saí, assim, do isolamento diabólico do meu próprio eu para um mundo mais amplo. E segunda coisa, né? Eu acrescentaria partilhar essa dor com quem pode nos ajudar, me ajudar, te ajudar a ampliar a nossa mirada para a situação que está sendo vivenciada, enfrentada naquele momento. Para pessoas confiáveis que Deus coloca no nosso caminho. E elas existem. Elas existem. Até para isso a gente necessita de atenção, de presença, perceber que essas pessoas existem. Né? E eu termino com esta oração, que você encontre pessoas assim no seu caminho. Talvez você já as tenha encontrado. Talvez você tenha boas histórias e testemunhos para contar a respeito disso. Por isso, quem sabe, você também possa ser mesmo essa pessoa a oferecer confiabilidade e empatia para quem necessita. E assim, espelhar um pouco deste Deus, desse Cristo, com quem que se irmanou conosco na condição humana e também no sofrimento humano. Jesus disse Noé na sua obra, ele foi o homem de toda alegria e de todo sofrimento. E é por isso que a alegria divina, segundo ele, não elimina o divino pesar. Mas só essa frase já dá uma outra aula, e eu vou falar sobre isso em uma outra aula, né? Sobre esse texto em que ele fala essa frase que eu trouxe. Não está em Transforma o Pranto em Dança, está em um outro livro. Então, fica aí como gostinho de quero mais para você seguir comigo nessa série e a gente vai continuar lendo Noé e se inspirando para a nossa caminhada
na obra e na vida deste autor, tá bom? Muito obrigado, Deus te abençoe e até uma próxima.